3, 2, 1. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Antônio e bem-vindos ao meu primeiro vídeo. E bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o novo santo da Igreja Católica, que é, será que vocês conhecem? Carlo Acutis! Vamos começar. Então, começando, o Carlo, ele era filho de André Acutis e de Antônia Salzano. Ele nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, mas ele viveu praticamente toda a sua vida em Milão e também Assis, onde ele tinha uma casa onde passava as férias. E assim, a família dele era católica, mas a própria mãe dele relata que antes do Carlo ela havia ido à missa apenas 2 vezes na vida. Então, apesar de serem católicos, não eram tão fervorosos. Só que o Carlo chegou para mudar isso. Então, quando ele tinha 3 anos, a sua babá, que era uma polonesa chamada Beata, o leva à igreja e a partir daí ele começa a apresentar um grande interesse pelas coisas da igreja. E começa a querer saber mais. Tanto é que quando ele completou 5 anos, ele já havia lido todo o catecismo. Então, ele já pedia para a mãe para poder comungar, fazer a primeira Eucaristia. Então, ele acabou conseguindo a autorização do bispo para que ele fizesse a primeira Eucaristia com 7 anos. Tem até uma foto famosa dele, né? A primeira Eucaristia, eu vou deixar aqui passando para vocês. E esse momento foi um momento, talvez, eu acho que um dos mais importantes. Se não for o mais importante, é um dos mais importantes. Porque é a partir daí que ele diz que ele não quer passar nenhum momento mais da vida dele longe de Jesus. Então ele começa a ir à missa todos os dias. Muitas vezes os pais deles não podiam levar. Então ele pedia pro mordomo da família, o Rajesh, ele era hindu, para levar para a igreja. E nisso que o Rajesh levava o Carlo para a igreja, ele acabou se convertendo. Pra gente ver como o nosso exemplo, né, o exemplo nosso, serve testemunho para os outros e acaba ajudando na conversão. E bem, o Carlo, ele era uma pessoa muito ativa, que gostava muito de fazer brincadeiras, essas coisas. Na escola, a gente pensa, né, ai, porque é santo só tirar nota boa. Na verdade, as notas dele eram médias. E ele não sentava na frente, né? Ele sentava mais pro meio, pro fundo. Só que apesar disso, ele era um aluno muito bom. Todo mundo gostava dele. E ele estar ali causava um estranhamento por parte das pessoas, porque as pessoas viam que nele tinha uma coisa diferente. Diferente bom, né? Diferente bom. Que fazia com que as pessoas gostassem e quisessem estar perto dele. E as pessoas sabiam que era isso. A sua família também sentia essa coisa diferente, só que não entendi muito bem o que era. A sua avó relata como ele tinha muito essas coisas de gostar muito das coisas da igreja. Ela pensava, ai, o meu neto ele vai ser um padre, um teólogo, só que ela nunca imaginava que ia ser um santo, né? E bem, o Carlo, ele era uma pessoa que também gostava muito de tecnologia de computador. Ele sabia como montar um computador, como ajeitar. Inclusive, ele tinha um projeto na escola. Era um projeto pessoal, eu só queria apresentar na escola. Que era para documentar os milagres eucarísticos pelo mundo. Então ele criou um site, se vocês quiserem, tá na descrição o link para acessar o site dele. E ele ia catalogando os milagres eucarísticos que aconteciam pelo mundo. Ele viajava muito e nessas viagens
ele aproveitava para catalogar, estudar, pesquisar sobre os milagres eucarísticos. E inclusive uma coisa muito não muito comum de se acontecer, muitas vezes acontecia com ele, que durante a noite o computador dele pegava fogo misteriosamente. Só que o Carlos não se preocupava com isso. A mãe dele depois, né, sempre comprava um computador novo pra ele quando ele pedia. E ele continuava essas pesquisas dele. E bem, ele morreu com 15 anos, vítima de uma leucemia fulminante. E bem, nos últimos dias dele, ao invés de estar reclamando das dores e da fraqueza, ele na verdade dizia que havia pessoas muito piores, havia pessoas que estavam em uma situação pior do que ele, e que aquele sofrimento ele oferecia pelo Papa, que o Bento XVI, né, naquela época era o Papa atual, e sofria muita perseguição, porque o Bento XVI ele foi um Papa muito tradicional, assim, na questão de tradição. E daí ele sofria perseguição. E o Carlos oferecia isso, o sofrimento dele, pelo Papa. E bom, quando ele morreu, foi um choque para a mãe dele, para a família em si. Porque ele era muito jovem e aparentemente saudável, uma pessoa muito ativa. E morrer. Só que daí, quando foram olhar no computador dele, descobriram o que ele deixou de contribuição para o mundo, que foi esse site onde ele catalogava os milagres eucarísticos. Então, a partir daí, se começou um processo na igreja para estudar a vida dele e ver, né, se ele vivia as virtudes em sua vida para ele ser canonizado. Então, para a pessoa ser canonizada, ela precisa primeiro passar por um processo assim, que ela vai estudar a vida dela, para ver se na vida dela a pessoa seguia direitinho o que as virtudes, o evangelho, se não era só de fachada, se é realmente. E a partir daí a pessoa se torna venerável. O primeiro passo é servo de Deus, né? Que esse momento que se estuda a vida da pessoa. Aí a partir daí é enviado para o Vaticano e o Vaticano vai declarar a pessoa venerável. E bom, nesse meio tempo, a dona Antônia, eu não falei, mas ela tinha muita dificuldade em engravidar. Só que certa vez em sonho, o Carlos aparece pra ela dizendo que ela não ia ficar sozinha. E também ela diz pra ele mandar um sinal pra ela. E ele disse que não iria mandar só um sinal, mas muitos sinais. E bem, uns 4 anos depois, a dona Antônia engravidou de gêmeos. E também começou em 2013 um garotinho, Matheus, que vivia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele tinha uma doença que é pâncreas anular, basicamente impede a passagem da comida. Então, em certo momento, quando ele estava assim no hospital, ele recebeu a visita da relíquia do Carlos. E ao tocar a relíquia, ele diz que precisa vomitar. E depois disso, milagrosamente, a doença cessou. Então, esse foi o primeiro milagre atribuído a ele, a intercessão dele. E depois eu vi uns estudos
para ver se realmente não haveria, se era verídico o milagre que aconteceu. Então foi. E o Papa Francisco, em 2020, no dia 10 de outubro, proclama o Carlo beato. E nesse meio tempo a devoção a ele começa a aumentar. E a gente pode ver que essa promessa que o Carlo fez à sua mãe, de muitos sinais, realmente se concretizou. Hoje a gente vê muitos jovens se convertendo. E também a devoção ao Carlo aumentando cada dia mais. Então, em 2021, uma jovem lá de Florença, ela sofreu um acidente de bicicleta, foi parar no hospital e se considerava que ela não ia se recuperar. Então a sua mãe, ela visita o túmulo do Carlo e reza pedindo a intercessão dele pela cura da filha. E também, milagrosamente, a filha se cura. E daí vai, né, se ter um estudo novamente sobre esse milagre e acaba se descobrindo que foi realmente um milagre pela intercessão do Carlo. Então, no ano de 2024, o Papa Francisco marca o dia da canonização. Só que, como a gente sabe, o Papa Francisco morreu, então deu uma pausa, teve que adiar a canonização. Então, com a eleição do Papa Leão, essa canonização ocorreu no dia 7 de setembro, junto do São Piedódio. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre ele também, deixe nos comentários. E bom, o que a gente pode aprender com o exemplo do Carlo? Algumas coisas que a gente pode aprender. Bom, é a gente ter um amor, uma grande devoção à Eucaristia, que é verdadeiramente a presença de Cristo na Terra. E o Senhor se dá pra gente através da Eucaristia. Então a gente tem que cuidar de estar sempre na presença dele e ter um zelo, porque não se pode tomar a Eucaristia de qualquer forma, tem que ter todo um cuidado antes, uma preparação. E também, segunda coisa que a gente pode aprender com o Carlo é a devoção à confissão. O Carlo, ele se confessava semanalmente. Por quê? Ele se confessava semanalmente. E é importante isso. Não é porque a pessoa comete pecados absurdos e vai ter que confessar semanalmente. Não. É para que a gente possa ver quais são os maiores defeitos, os pecados que a gente mais cai, para que a partir daí a gente trabalhe para corrigir esses erros e trabalhar para crescer na virtude. A gente também aprende com ele a importância do valor da devoção à Nossa Senhora. O Carlo, ele tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora, principalmente à Nossa Senhora de Fátima, e também ao terço, ao rosário. Ele rezava todos os dias o rosário. E também, eu não falei, mas sobre a Eucaristia diária, né? Eucaristia diária. E passar pelo menos 5 minutos na presença do Santíssimo, antes e depois da missa. Passar esse tempo na presença do Santíssimo, fazendo companhia, porque a gente tem, o dia tem 24 horas e a gente vai para a missa muitas pessoas. For a missa só no domingo ou nas solenidades, assim, Imaculada Conceição, Festa da Misericórdia, na Páscoa, no Natal. E na quinta-feira,
Não é todo mundo que tem a devoção de fazer adoração na quinta-feira. Então Jesus acaba ficando ali, sozinho, esperando. Pouca gente vai na adoração. Então é importante que a gente faça essa companhia a Jesus também para reparar os pecados que muitas vezes são cometidos. E também nós aprendemos com ele que para ser santo, santo não é aquele que não peca, ou a santidade é uma coisa exclusiva para monges, freiras. Santidade é possível a todos, até porque para entrar no céu tem que ser santo. A pessoa só entra no céu se for santa. E santo não é aquele que não peca, mas aquele que, apesar da queda, rapidamente se levanta e segue em frente, caminhando cada dia mais no caminho das virtudes, para um dia alcançar a santidade, que é estar presente com o Senhor no céu. Senhores, eu acabei deixando passar uma coisa muito essencial que eu não falei, que é a caridade, é uma coisa muito importante. O Carlo, como ele era muito devoto de São Francisco, isso acabou repercutindo para sua vida e chegou ao ponto do Carlo encher a mochila de sanduíche para levar para a escola para dar para quem não tem o que comer. Então, a caridade que aliás, uma virtude teologal é essencial para nossa salvação, né? Que é o amor ao próximo. E é isso. Eu esqueci de falar também que a gente pode aprender junto com o Carlo como ser uma pessoa mais caridosa. Não só com os mais pobres, mas, por exemplo, ajudar em casa os pais, ser gentil com os amigos da escola, respeitar os professores, não dar trabalho para os zeladores, né? Porque os alunos acabam sujando a sala e dá trabalho aos professores e aos zeladores. Inclusive, até certa vez, quando a mãe do Carlo chegou em casa, ela viu o Carlo ajudando a moça que fazia faxina. E ela falou: por que você tá ajudando? Ele falou que ela já tinha muito trabalho. Aí não. E tinha que voltar para casa para cuidar dos filhos. Então ele estava ajudando ela. A partir disso a gente pode aprender com o Carlo como uma pessoa caridosa. Eu espero que vocês tenham entendido e desculpa pelo esquecimento. E para finalizar, eu quero rezar aqui a ladainha em honra ao Carlo. Eu vou deixar aqui embaixo passando para vocês poderem acompanhar. Então vamos lá. Então vamos começar primeiro invocando o Espírito Santo, antes de tudo, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Primeiro a gente vai colocar as intenções, que é rezar pelos jovens para que se convertam, também pela paz e pela santificação do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Se você se sentir confortável, pode colocar as intenções aqui nos comentários. Se não, coloca essas intenções mentalmente e vamos começar. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, padroeira de São Carlos Acutis, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. São Carlos Acutis, repleto das bênçãos de Deus, rogai por nós. São Carlos Acutis, pleno do Espírito Santo, rogai por nós. São Carlos Acutis, adorador da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Carlos Acutis, apóstolo da Divina Eucaristia, rogai por nós. São Carlos Acutis, amante da pobreza, rogai por nós. São Carlos Acutis, exemplo de humildade, rogai por nós. São Carlos Acutis, paciente no sofrimento, rogai por nós. São Carlos Acutis, vítima de amor, rogai por nós. São Carlos Acutis, anjo da juventude, rogai por nós. São Carlos Acutis, luz dos desviados, rogai por nós. São Carlos Acutis, amigo dos sacerdotes, rogai por nós. São Carlos Acutis, líder da pureza, rogai por nós. São Carlos Acutis, modelo de castidade, rogai por nós. São Carlos Acutis, espelho de caridade, rogai por nós. São Carlos Acutis, socorro rápido de nossas necessidades, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, São Carlos Acutis, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, fonte dos dons celestes, que infundiste no angélico jovem São Carlos Acutis um imenso amor pela Eucaristia, que se tornou para ele sua alta estrada para o céu. Dai-nos por sua intercessão um amor profundo por Jesus, a fim de que também nós tenhamos a mesma determinação e façamos de nossa vida uma morada para a graça divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, foi isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o like. Se considere se inscrever também. Se você chegou aqui até o final, comente a frase São Carlos Acutis, rogai por nós, e deixa um emojizinho de computador para saber que você chegou até o final. Tchau, a paz de Jesus, o amor de Maria, que São Carlos Acutis, rogai por nós. Tchau!